ter se anotado, o papel dos psicólogos e a confissão cínica relacionada à dinâmica de grupo que permite exercer o controle social sobre os indivíduos, nesse caso, os professores, por intermédio de seu grupo de pares. Aqui ainda, os projetos de escola franceses, que devem incluir os parceiros locais da escola, inspiram-se nessa filosofia. Descentralização e ensino não cognitivo. Em nosso país, a descentralização é defendida em particular por Louis Le Grand, personalidade que teve influência considerável no sistema educacional francês. A citação seguinte, extraída de um de seus escritos, revela as ligações profundas e bastante importantes que existem entre descentralização e ensinos não cognitivos. Basil Bernstein destaca duas características desse sistema. Em primeiro lugar, a necessidade de um acordo ideológico entre os parceiros e o caráter explícito desse acordo, donde a criação dos IUFMs destinados a assegurar esse acordo ideológico e aprofundá-lo. No código seriado, a ideologia também existe, mas permanece implícita. O código integrado, os diferentes parceiros devem estar de acordo sobre as escolhas de valores explicitamente definidos. Seria exagero falar aqui em ditadura ideológica e psicológica? Por outro lado, se o código seriado pelas normas impostas pode convir a professores recém-chegados, não ocorre o mesmo com o código integrado. O funcionamento de um estabelecimento regido por esse código necessita de um considerável investimento temporal e afetivo, ou seja, de professores mais bem formados e mais entusiasmados por um ideal. Em matéria de ensino, a dialética centralização-descentralização tem, pois, uma importância considerável na medida em que se liga a concepções muito diferentes da educação e dos valores que esta implementa. Esses valores podem pertencer à personalidade de base de uma população e ser o fruto da história. Mas, como destaquei no início deste capítulo, essa escolha de valor pode se tornar política na medida em que está explicitada e inscrita num projeto de sociedade. Desse ponto de vista, a centralização em matéria de educação liga-se a um corpo de doutrinas agrupado em torno de valores estreitamente ligados. Em primeiro lugar, a unidade nacional traduzindo-se pela universalidade da lei e das normas que ela veicula. Em segundo lugar, a justiça, na medida em que se presume que essa ordem aplicada a todos cria as condições de uma igualdade de oportunidades. O código seriado, com seus programas aplicáveis em qualquer lugar e seus exames impessoais válidos no conjunto do território nacional, emerge como a garantia de tal justiça. Liga-se, enfim, e a contrário, ao valor do indivíduo, na medida em que essa justiça impessoal leva à competição, classificação segundo o mérito e, desse mesmo modo, a justificação da seleção. Essa ordem finalmente funda no nível do direito o elitismo republicano, produto do mérito individual e da justiça. Acrescentemos ainda a importância associada ao saber como instrumento de libertação do homem e penhor do progresso coletivo. Por oposição, a descentralização liga-se durante a maior parte do tempo a outros valores e privilegia o funcionamento em código integrado. Em primeiro lugar, a vivência relacional e a convivência. O que importa aqui não é um saber abstrato e universal e a competição pela excelência individual, mas um saber na vida em comum e partindo do reconhecimento positivo da diversidade. A tolerância intelectual do código seriado, que geralmente não é senão uma fachada que esconde o caráter imperativo da razão. Cede aqui o primeiro lugar a uma tolerância afetiva que põe em primeiro plano as qualidades do coração. E por isso que a descentralização em matéria de educação liga-se a uma outra sensibilidade relativa à justiça. Esta, sempre presente, não é mais impessoal. Leva em conta as condições sociais da aprendizagem. É sensível às deficiências sociais. Procura compensá-las com técnicas de apoio que não são somente intelectuais, mas também afetivas, e nas quais a heterogeneidade dos grupos não é senão um aspecto.
É por isso que a escola, nessas condições, deve abrir-se ao meio e à família, primeiro lugar de socialização. O professor não é mais o representante de uma disciplina. É também o tutor, o auxílio afetivo à disposição, laço vivente entre a família e a escola. Compreende-se então por que a escolha de uma política educacional em matéria de centralização ou de descentralização liga-se estreitamente à ideologia, conforme foi dito no capítulo 2. Alguns terão julgado as considerações precedentes demasiado teóricas e fadadas ao fracasso as técnicas que elas preconizam. É preciso também insistir no fato de que os procedimentos das instituições internacionais, descritos anteriormente, são fruto de muitos decênios de trabalho e de que foram longamente testados e aperfeiçoados por equipes de psicólogos, pedagogos e especialistas em ciências humanas. São o resultado de um progresso científico, também aplicado com sucesso no campo da administração de empresas. Seria então de todo ilusório esquivar-se do problema fechando os olhos, querendo acreditar que não darão os resultados previstos. A título de exemplo, assinalemos que as técnicas de descentralização foram experimentadas na China e em Portugal, onde verdadeiramente revolucionaram o sistema educacional. As técnicas anteriormente descritas, fruto da cooperação pedagógica mundial, são difundidas por instituições internacionais. São veiculadas na França por dirigentes da educação nacional, pelos IUFM, INRP, CNDP, CRDP e pelos profissionais de ciências da educação. Se o sistema francês viesse a ser descentralizado, conforme está em questão, as técnicas seriam então naturalmente adotadas no conjunto do território sem que ninguém se lhes pudesse opor. Importa convencer-se também de que o problema subsiste, certamente de modo menos intenso, no sistema centralizado atual. Se a análise acima pode parecer um tanto quanto surpreendente, com a maior parte dos temas evocados não tendo sido ainda objeto de debate público, é contudo confirmada explicitamente por Antoine Prost, autor do relatório ao ministro da Educação sobre os liceus e seus estudos e antigo conselheiro do Sr. Rocard, que escreveu recentemente: é preciso descentralizar certamente, mas de modo mais radical ainda, no nível das escolas e não no das regiões, e o único modo de permitir que a instituição escolar resolva a questão pedagógica. Vindo de um socialista expert em matéria de educação, que sabia, ao escrever essas linhas, que seu partido perderia o poder, uma confissão de tais dimensões merece ser longamente meditada. A avaliação e a informatização do sistema educacional mundial. Com o ensino se aperfeiçoando, a avaliação dos estudantes deve ser igualmente modificada. Em detrimento do acadêmico e do cognitivo, o ensino torna-se desde já multidimensional e incumbido, por isso mesmo, de todos os componentes da personalidade: ético, afetivo, social, político, estético, psicológico. Estes são os domínios que precisam ser prioritariamente contemplados pelas políticas de avaliação internacionais planificadas em escala mundial. Assim, nos Estados Unidos, já se avalia o civismo das crianças. Também a França está resolutamente engajada nesse sentido. E assim, dentre as disposições relativas aos alunos, às quais os professores tiveram de dar cumprimento pela primeira vez em 19 de setembro de 2002, encontram-se: assumir responsabilidades nos níveis da classe e da escola, conhecer diversos aspectos do patrimônio cultural, a existência de outras civilizações e de outras culturas. 127. Afirmar suas escolhas e seus gostos estéticos, explicitá-los e partilhá-los. Identificar alguns dos grandes problemas do mundo, mostrar-se sensível a essas questões. Mas, além da legítima inquietação que semelhante iniciativa pode suscitar, não se pode esquecer que a avaliação visa fundamentalmente a interiorizar os valores, as atitudes e os comportamentos desejados pelos governantes. Será interessante examinar o conteúdo e os termos dos indicadores de performance à medida que eles se propagam de um sistema de ensino a outro.
Os professores ensinarão para responder às exigências do sistema de avaliação, e os alunos conformemente aprenderão. Assim, é de importância primordial que os dispositivos de avaliação, de acompanhamento e de controle público do funcionamento do sistema reflitam plenamente as reformas dos programas e da pedagogia que se deseja implementar, OCDE. Os Estados Unidos exporemos inicialmente a situação do sistema educacional norte-americano, que está, no que concerne a essa reforma, alguns anos à nossa frente. Trata-se, convém insistir, de fatos provados, bem estabelecidos e não de projetos. Um número crescente e já significativo de alunos do primário são submetidos a testes psicológicos destinados a determinar tanto seus perfis psicológicos como suas disposições psicológicas. Esses testes permitem, da mesma forma, determinar a disposição dos pais, refletidas por aquelas percebidas nas crianças. Permitem também, mediante a comparação entre o início e o fim do ano escolar, avaliar a influência dos professores. Conforme os resultados que apresentem em tais testes, os alunos são assim submetidos a cursos especiais, baseados em livros e filmes concebidos por psicólogos e destinados a modificar seu comportamento de acordo com as técnicas elaboradas pelos behavioristas. O behaviorismo é uma escola de psicologia que concebe o homem como um tipo de máquina, a qual basta introduzir os inputs corretos, em particular a educação, para obter os corretos outputs. Tais cursos especiais não são senão manipulação psicológica, de resto nociva, destinada a desencorajar a transmissão de certas atitudes aprendidas com os pais. Trata-se, portanto, de utilizar a educação como instrumento para condicionar a vontade do povo. Mencionemos de passagem que, segundo as teorias behavioristas, o nível escolar desejado deve ser o da competência mínima. Isso se traduz de fato numa baixa catastrófica do nível escolar. Após essas reformas, zero número de iletrados norte-americanos passou de 18 a 25 milhões em poucos anos. Desde então, o governo não mais forneceu estatísticas. Os resultados dos testes psicológicos estão alocados numa única base de dados informatizada que concentra todas as informações referentes aos Estados Unidos. Os organismos norte-americanos envolvidos tencionam ligar essa base de dados a outras similares existentes no mundo. As organizações internacionais não opõem, naturalmente, qualquer obstáculo a isso. Tudo isso foi feito sem que o povo norte-americano fosse informado, e só foi descoberto de modo fortuito. As organizações internacionais. A política norte-americana de avaliação e de informatização faz parte de um processo mundial. Assim, já em 1982, podia-se ler em uma publicação preparada para o Gabinete Internacional de Educação da Unesco: no domínio afetivo, não se dispõe ainda em 1982 de uma taxonomia satisfatória. Na maior parte das pesquisas, só se retém afinal o que diz respeito às atitudes, enquanto a avaliação destas permanece via de regra bastante rudimentar. Os importantes trabalhos de Jay Raven sobre o assunto não produziram ecos profundos. Quanto ao domínio psicomotor, a situação é ainda menos satisfatória. Surpreende ainda mais o fato de que existam trabalhos parciais de grande precisão, mas que, até onde sabemos, jamais foram coordenados ou articulados a fim de formar o esperado instrumento tanto da avaliação quanto da construção de currículos. Veremos ainda que desde então essa lacuna foi preenchida. Uma nova tendência, 1982, de pesquisa em matéria de aquisições mínimas é exemplificada pelos trabalhos de J. Raven, que, pela primeira vez, parece-nos, levanta o problema das chaves do saber ser, ou, se preferir, da aprendizagem essencial no domínio afetivo. Stuffel-Beam distingue 7 domínios primários, nos quais se deve proceder à avaliação: intelectual, afetivo, psíquico, moral, estético, profissional e social. Ele se posiciona claramente, assim, no nível dos valores.
Por competências, entendem-se os conhecimentos, os saberes, o saber-ser ou, de modo mais geral, os comportamentos dos quais o estudante deve adquirir o domínio. Essas competências são definidas a partir de uma concepção explícita do papel a cumprir. Behaviorismo. Elas são avaliadas em termos que permitem a avaliação dos comportamentos do estudante em relação a competências determinadas. Há também divergências quanto à dimensão dos módulos, nos quais o ensino deve estar submetido à avaliação. Ora, a dimensão dos módulos representa um aspecto capital em um sistema que busca universalizar-se no interior de um sistema ou de um subsistema educativo particular, a princípio, e depois entre sistemas regionais, nacionais e mesmo, a seguir, internacionais. Uma vez que toda pesquisa científica comporta uma avaliação quantitativa ou qualitativa, não deve causar surpresa que tal domínio, ou da avaliação, se beneficie de modo especial do crescente desenvolvimento da pesquisa em educação em geral, bem como das imensas possibilidades abertas pela informática. Assinalamos, por fim, que o primeiro Banco Internacional de Questões é atualmente implementado pela Associação Internacional para a Avaliação do Rendimento Escolar, IEA. Os testes sob medida. Rumo à individualização dos testes. Esse novo passo adiante de uma importância considerável é tornado possível graças à existência de bancos de questões e pelo acelerado desenvolvimento da informática. O princípio geral é o seguinte: um indivíduo entra em interação com um banco de questões por meio de um terminal. Seu nível aproximativo de aptidões e de conhecimentos é avaliado por um teste de entrada. Segundo Carroll, o teste sob medida não traz progresso significativo para a avaliação das aptidões intelectuais. Com acerto, ele nota que o procedimento é há tempos utilizado em testes individuais como a escala de Binet. Por outro lado, fica cada vez mais evidente que essa técnica pode ser de muito proveito para a prática educacional, sobretudo para a avaliação formativa, diagnóstica, a avaliação somativa, a construção praticamente instantânea pelos mestres de testes adaptados às suas lições em um dado momento e para determinados alunos. A autoavaliação. Vimos que a avaliação formativa, da qual o autor nos dá uma definição restrita, definição que a denominação mesma contradiz, e a autoavaliação constituem poderosos meios de interiorização de valores e atitudes. De 1966 a 1973, uma vistoria realizada em 6 disciplinas e atividades: leitura, inglês ou francês como segunda língua, ciências, civismo, análise de textos, envolveu 22 países e reuniu 150 milhões de informações. Além disso, a experiência operacional adquirida em matéria de vistorias normativas e a constituição em diversos países de equipes especializadas na matéria abriram caminho à pilotagem, monitoring sistemática dos sistemas escolares. Trata-se de organizar vistorias permanentes ou recorrentes, permitindo estabelecer em que medida os objetivos colocados são atingidos e, assim, obter uma avaliação permanente ou quase permanente das necessidades. Atualmente, a realização mais completa nesse âmbito é a da National Assessment of Educational Progress, NAEP, nos Estados Unidos. A NAEP empreendeu uma pesquisa nacional centrada nos conhecimentos, nas habilidades e nas atitudes dos jovens norte-americanos nos principais domínios da aprendizagem escolar. Concretamente falando, os objetivos buscados são: 3. Realizar sondagens particulares acerca de certos aspectos das performances escolares. Por exemplo, no que concerne à compreensão da leitura ou as habilidades a serem adquiridas para fazer face às necessidades vitais essenciais, para estudar os hábitos de consumo, etc. 4. Reunir dados, analisá-los e redigir a seu propósito relatórios destinados a vários públicos. 5. Encorajar e prestar assistência às pesquisas que se apoiam nos dados reunidos pelo NAIP
esperando que as conclusões desses estudos venham a ser úteis tanto àqueles que devem tomar decisões em matéria de educação como aos executores. Atualmente, a avaliação é feita pelo NAEP para 4 faixas etárias: 9 anos, 13 anos, 17 anos e adultos entre 26 e 35 anos. Até o momento, 10 disciplinas e atividades foram objeto de avaliação: as ciências, a expressão escrita, o civismo, a compreensão da leitura, a literatura, a música, a história, a geografia, as matemáticas, a formação profissional e a educação artística. Na psicometria propriamente dita, os progressos são também expressivos. Mais concretamente, e em comparação com as antigas técnicas de correção de respostas adivinhadas, o sistema de autoavaliação dos graus de certeza da resposta dada, levado ao estado operacional por Leclerc, fornece não somente uma solução satisfatória a um problema há anos mal resolvido, mas abre ainda perspectivas educativas consideráveis. UNESCO. Os extratos precedentes constam de uma publicação de 1982. De lá para cá, a informatização do sistema educacional mundial foi planificada. O plano de ação adotado durante a Conferência Mundial sobre a Educação para Todos, ainda que evitando cuidadosamente a palavra informatização, estipula que, em todos os países, os serviços e procedimentos técnicos de coleta, de processamento e de análise de dados sobre educação fundamental podem ser melhorados a bem de sua utilidade. Desde que se compreende a importância dessas aquisições de dados, faz-se necessário elaborar sistemas que possibilitem a avaliação da performance de cada um dos estudantes e dos mecanismos de formação, ou aperfeiçoar, visando a esse fim, os sistemas já existentes. Os dados provenientes da avaliação dos processos e resultados deveriam constituir a base de um sistema integrado de informação sobre a gestão da educação fundamental. Declaração Mundial. Segundo o glossário fornecido pelo documento de referência da Conferência Mundial sobre a Educação para Todos, educação básica se refere à educação cujo objetivo é suprir as necessidades educacionais básicas. Por outro lado, de acordo com o mesmo glossário, necessidades educacionais básicas referem-se aos conhecimentos, competências, atitudes e valores necessários à sobrevivência das pessoas, à melhoria de sua qualidade de vida e à continuidade de seu aprendizado. O leitor haverá notado que não se trata de simples estatísticas que, referindo-se à psicologia dos alunos, seriam já bastante inquietantes, mas sim de dados individuais relativos a cada um dos estudantes. Esses dados devem ser reunidos em escala internacional. São numerosas as atividades que os países podem exercer conjuntamente em apoio aos esforços que realizam em âmbito nacional para implementar seus planos de ação em favor da educação básica. Essa forma de colaboração regional, quer dizer continental, segundo a terminologia das instituições internacionais, parece particularmente apropriada aos 6 domínios: o aperfeiçoamento da coleta e da análise de informação. Declaração Mundial. Para que esses projetos não terminem como letra morta, o plano de ação prevê uma colaboração internacional destinada a ajudar os países mais pobres. O apoio internacional poderia prover a formação e o desenvolvimento institucional nos domínios da coleta de dados, da análise e da pesquisa, da inovação tecnológica e dos métodos pedagógicos. Tal apoio poderia ainda facilitar a implementação de sistemas de gestão informatizados. As instituições multilaterais e bilaterais deveriam se empenhar em apoiar financeiramente, desde que instadas pelos governos, as iniciativas de caráter prioritário empreendidas, principalmente em nível nacional, em setores como os seguintes: a elaboração de planos de ação multissetoriais, nacionais e infranacionais, ou a atualização dos planos já existentes, desde os inícios dos anos 90. Muitos países em desenvolvimento têm necessidade tanto de ajuda financeira quanto de auxílio técnico, particularmente para a coleta e a análise de dados,
e para a organização de consultas internas, Declaração Mundial. A coleta de dados tem, portanto, a mais alta prioridade. A, em um plano de 8 itens, A até H. A Europa. A Europa seguiu docilmente essas recomendações, adotando uma resolução do Conselho e dos Ministros de Educação reunidos no Conselho, de 25 de novembro de 1991, a respeito da pesquisa e das estatísticas em matéria de educação na Comunidade Europeia. O Conselho das Comunidades Europeias e os Ministros de Educação, reunidos no Conselho, constatam a necessidade de uma base sólida de informações, de estatísticas adequadas e de pesquisas comparativas, com o fim de aprofundar a cooperação em matéria de educação, que foi por eles instituída mediante a Resolução de 9 de fevereiro de 1976. Considerando que para tal fim seria indicado intensificar os esforços para estabelecer estatísticas adequadas e comparáveis sobre educação no âmbito da Comunidade Europeia. Considerando a pesquisa em matéria educação já realizada não somente em nível nacional, mas também as que foram empreendidas pelas organizações internacionais e europeias, tanto governamentais como não governamentais. Estimulam uma difusão mais vasta na Europa dos resultados dos projetos de pesquisa no nível de Estados-membros e no nível da comunidade, assim como entre as organizações internacionais e as europeias, sobre temas de interesse para a política de educação dos Estados e destacando os domínios prioritários para a cooperação. O J estimulam a continuidade e o aperfeiçoamento da atuação dos serviços da Comissão, especialmente da Eurostat, em estreita colaboração com os serviços dos Estados-membros, da Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômicos, OCDE, e da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO. Onde a existência de estatísticas permitisse, essa ação poderia ser consagrada particularmente ao estudo dos indicadores e à coleta de estatísticas que destaquem os domínios prioritários para a cooperação em matéria de educação. Grifo nosso. As pesquisas aludidas pela resolução supracitada são, de certo, menos perigosas que a posse dos dados individuais. Não obstante, é preciso considerar que elas constituem um primeiro passo rumo ao estabelecimento de arquivos individualizados e que, além disso, elas permitem determinar a média dos perfis psicológicos e diferenciar a pedagogia de acordo com as regiões, os liceus e mesmo as classes. A pedagogia centrada no aluno não é senão a última etapa. A rede europeia de bancos de dados sobre a educação é igualmente mencionada. A cooperação europeia entre operadores de bancos de dados sobre a educação e a formação foi consolidada pela criação, em 1988, da Associação Europeia para o Desenvolvimento dos Bancos de Dados sobre a Formação e a Educação, EUDAT, relacionando entre si os operadores de bancos de dados nacionais. Em 1989, um sistema experimental de acesso direto a diversos bancos nacionais de dados consagrados à formação, cursos e qualificação foi criado mediante o aporte de um CD-ROM, intitulado Romeu. Ele foi objeto de uma demonstração durante a conferência sobre a Europa e suas competências. Comissão das Comunidades Europeias. A Comissão das Comunidades Europeias apoia o desenvolvimento 140 desse sistema. A França. Isso tudo pode parecer meio irreal. A mesma situação, contudo, está em vias de se estabelecer na França, com a introdução não de estatísticas, mas de dados individuais. Vejamos como exemplo o que indica uma publicação oficial do Ministério da Educação Nacional, prefaciado por Lionel Jospin, ao final do ano de 1991. Avaliações de iniciativa local ou regional, efetuadas sobretudo a partir de bancos de dados elaborados nos níveis acadêmico e departamental, se existentes,
ou daqueles bancos que atingem progressivamente o nível nacional mediante grupos de trabalho que associam os responsáveis, os pesquisadores e os executores. Assim, desde o fim do ano escolar de 1991-1992, os professores tiveram de responder a 160 questões para cada aluno. Entre essas questões, as primeiras diziam respeito às atitudes da criança, ou seja, à sua psicologia e à sua inserção social, avaliadas de acordo com critérios socialistas e globalistas. Notemos, além disso, que o acento das novas diretivas para o ensino primário recai fortemente sobre a socialização das crianças. Eis algumas das informações que os professores devem atualmente fornecer por cada aluno do terceiro ciclo do primário. Constatar-se-á a importância dada ao ensino não cognitivo e multidimensional e à socialização. Competências transversais, não cognitivas e multidimensionais. Aquisição da autonomia, aprendizado da vida social, conhecer e exercer as responsabilidades pessoais, enunciar regras, identificar alguns importantes problemas mundiais, manifestar sensibilidade em vista de tais problemas, demonstrar criatividade, inventividade, curiosidade, afirmar suas escolhas e seus gostos estéticos, explicitá-los e compartilhá-los, competências de ordem disciplinar, educação cívica, conhecer os deveres e direitos das crianças, do homem e do cidadão, conhecer o funcionamento de uma associação, de uma cooperativa, conhecer as instituições políticas da França e uma instituição internacional, conhecer um importante serviço público, educação artística, educação musical, analisar e codificar os elementos sonoros, realizar produções pessoais ou coletivas, artes plásticas, encontrar regras de organização, conhecer aspectos do conjunto de procedimentos do artista, menos expor seu próprio conjunto de procedimentos, educação física e esportiva. Assumir diferentes papéis de organizador, de jogador, de árbitro. Conhecer a aplicar as regras, de prática esportiva, de atividades de expressão. Lembremos que tais ensinamentos não cognitivos e sociais se fazem em detrimento da formação intelectual, com 20% das pessoas abaixo dos 25 anos não alcançando o domínio da leitura e da escrita. Assim, as gerações futuras são privadas dos instrumentos intelectuais que lhes teriam permitido dominar, sem dificuldades e em seu devido tempo, as questões abordadas no ensino não cognitivo. Além disso, elas poderiam tê-lo realizado com toda a independência de espírito, livres para formar elas mesmas uma opinião sem sofrer uma doutrinação precoce. Pois nem todos têm, necessariamente, a mesma opinião que o governo sobre os importantes problemas do mundo, os direitos da criança, as instituições internacionais e o movimento associativo, para não falar no domínio artístico, onde a passagem de Jack Lang está viva na lembrança de todos. Estamos, com isso, autorizados a pensar que, ultrapassado certo limite, já não se trata da socialização das crianças, mas sim da coletivização dos espíritos? Aplicando a política preconizada pela Declaração Mundial sobre a Educação para Todos, o Ministério da Educação Nacional implementou igualmente a avaliação dos alunos no segundo ano do liceu. Domínios avaliados. As disciplinas concernentes ao ingresso no segundo ano. Geral ou tecnológico do liceu são francês, matemática, história e geografia, e a língua viva, limitada ao francês e ao alemão em 1992.